Você é a favor da proposta de emenda constitucional que pretende modificar o sistema de trabalho em escala 6 por 1 para 5 por 2? Veja só, atualmente a legislação confere a possibilidade de trabalho 6 dias e um dia de descanso semanal remunerado. Existe então uma proposta de emenda constitucional no sentido de modificar isso, de modo que os trabalhadores teriam 2 dias de folga, 5 trabalhados e 2 dias de folgas. Você é a favor, você é contra? Você já tem uma opinião formada? Você é empreendedor? Você é trabalhador? Qual que é a sua opinião? Eu quero chamar você para algumas reflexões aqui a respeito desse projeto que está sendo debatido. Aliás, está sendo ventilada ainda a apresentação da proposta de emenda constitucional, já que não alcançou ainda suficientes assinaturas para a propositura. O que acontece? Eu quero só levar a você uma discussão que diz respeito à incoerência que existe no nosso sistema. O nosso sistema, apesar de ser um sistema que busca contemplar questões sociais que são relevantes para toda a sociedade, o nosso sistema apresenta algumas incoerências. Por exemplo, o sistema público já adota um regime, via de regra, de 5 por 2. Né? Os servidores públicos, você conhece algum servidor público? Eu sou um servidor público. Já há 15 anos que sou servidor, 15, 16 anos que sou servidor público. Já trabalhei em 3 órgãos no estado de Rondônia e em todos eles existe boa parte dos trabalhadores desenvolvendo suas atividades numa escala de 5 por 2. Trabalho de segunda a sexta, folga aos sábados e domingos. Isso é muito mais confortável. Né? Eu tenho certeza que você vai concordar que é muito mais confortável para o indivíduo você trabalhar de segunda a sexta, folgar sábado e domingo. E o que eu trago como incoerência? Veja só, por que o Estado adota esse sistema de trabalho em prol dos servidores públicos? Veja só, deixa eu deixar claro para você, eu trabalho no serviço público e sempre vi isso. Né? Trabalhei já em sistema de plantão, uma escala de 12 por 24 de folgas e 12 por 72 de folga, quando eu trabalhava na Polícia Militar. Depois trabalhei no Tribunal de Justiça, lá era um trabalho de manhã e de tarde, mas também de segunda a sexta. Era, salvo engano, das 7 ao meio-dia e depois das 16 às 18. Algo assim, eram 7 horas diárias de segunda a sexta. E atualmente trabalho na Polícia Civil, trabalho de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, mais a escala de sobreavisos para atendimento de locais de crime, quando acontece algum crime contra a vida. Hoje é a forma que eu trabalho. Mas o que acontece? Por que o Estado adotou esse sistema de trabalho para o serviço público? Porque veja só, o que está sendo discutido agora é o seguinte: essa jornada de trabalho 5 por 2 é boa para quem? Ela é ruim para quem? Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas discutindo, né? Vi um vídeo de um deputado federal, inclusive, e até entristece um pouco o deputado dizendo assim que o trabalho dignifica o ser humano. E concordo, o trabalho dignifica o ser humano. Agora, existem pessoas que estão sob uma condição de trabalho de muita dificuldade e recebem uma remuneração que é com base no salário mínimo, né? Porque assim, se você trabalha e ganha 30 mil reais por mês, porra, você trabalha, eu tenho certeza, você trabalha de segunda a segunda e você nem queria tirar férias. Porque pensa só, de repente você trabalha como repositor de um supermercado, recebendo o salário mínimo. Ou você trabalha como um atendente balconista recebendo um salário mínimo ou pouca coisa mais. É uma realidade. Agora, se você recebesse uma proposta, olha, eu vou pagar 15 vezes o que você recebe para você trabalhar de segunda a sexta, segunda a segunda, sem folga, sem férias. Claro que você iria aceitar, porque essa é a realidade, por exemplo, que ela é espelhada em outros países. E muito se invoca, por exemplo, a realidade que é nos Estados Unidos da América, que é um país totalmente diferente do Brasil. Pô, lá as pessoas não têm férias, e olha aí como isso é bom. Na verdade, é uma outra realidade completamente diferente. Aqui no Brasil, a gente sabe que se não houvesse a legislação trabalhista fundada na Constituição que assegura a boa parte das pessoas a remuneração mínima de um salário mínimo, muitas pessoas iriam receber menos que um salário mínimo. Porque a verdade é que as pessoas trabalham porque precisam, né? Todos nós trabalhamos porque precisamos. Se você recebesse sem trabalhar, você não trabalharia. Todo mundo trabalha porque precisa. E as pessoas se submetem a trabalhos que muitas vezes remuneram no mínimo, né, no mínimo salário mínimo, justamente porque precisam. Se houvesse uma oportunidade de trabalhar em outro lugar que remunerasse de uma forma melhor, a pessoa iria para lá, né? Essa que é a realidade, essa que é a realidade.
Então, se espelha muito uma realidade que acontece em outro local, mas que tem questões econômicas e estruturais ali completamente diferentes, né? Então, por isso, no Brasil, as pessoas são remuneradas no salário mínimo porque a Constituição assegura. Senão você teria, com toda certeza, pessoas recebendo menos que o salário mínimo. Mas você também teria pessoas recebendo mais que o salário mínimo, evidentemente. Atividades que não exigem muita habilidade técnica acabam sendo menos remuneradas do que atividades que exigem uma capacitação técnica mais avançada. Então, se você tem um serviço que é de fácil desenvoltura, por exemplo, o trabalho da pessoa ficar parada numa portaria cumprimentando aqueles que vão entrar, ou verificando que a porta está fechada, né? Uma atividade ali de fiscalização na portaria. Bom, aparentemente é uma atividade simples. Pessoas podem ser treinadas para desenvolver essa atividade de forma muito rápida. Numa semana, 2 semanas, a pessoa já fica tecnicamente capacitada para realizar essa atividade. Verificação ali na portaria, fiscalização de quem passa e quem não passa. Agora, se a atividade exige, por exemplo, emprego de arma de fogo, isso aí exige um grau de capacidade mais avançado. Então, a pessoa precisaria de um treinamento mais avançado. Ou seja, atividades que exigem menos capacitação técnica remuneram menos, isso é evidente. E atividades que exigem mais capacitação técnica normalmente remuneram mais. Mas voltando à discussão que eu trouxe sobre o serviço público. Por que o serviço público implementa uma jornada de segunda a sexta de 40 horas semanais? Quem ganha com isso? A sociedade ganha com o serviço público implementando esse sistema de segunda a sexta? Porque é assim hoje. A sociedade ganha? Tem que se perguntar quem é que ganha. Quem que ganha com o serviço público trabalhando de segunda a sexta? Porque se você disser que é a sociedade, então a sociedade também vai ganhar com o empregado da iniciativa privada trabalhando de segunda a sexta. Essa é justamente a incongruência que a gente precisa levantar e se questionar. Qual o porquê dessa desigualdade geral? Eu não tenho certeza se todos os serviços públicos trabalham de segunda a sexta. Eu sei que tem serviço que é diferente porque é o regime de plantão, como o meu mesmo, por exemplo, policial, tem um plantão. Então é um regime ininterrupto, todo dia tem alguém de plantão, assim como as áreas da saúde. Mas de uma forma geral, igual eu te falei, eu passei por 3 serviços públicos e os 3 haviam muitas pessoas que trabalhavam de segunda a sexta, inclusive 30 horas semanais, né? De 7h30 às 13h30. É aquilo que nós chamávamos de expediente, o expediente ordinário. Quem é que ganha com a adoção desse sistema? Porque para que se alcance esse tipo de sistema de trabalho, tem que ter havido um debate, uma discussão ali para saber quem é que está ganhando com esse sistema de trabalho em que a pessoa trabalha 6 horas de segunda a sexta. Porque aí nós só precisamos aplicar a mesma congruência, o mesmo entendimento. Se você afirma, não, quem está ganhando é a sociedade. Bom, se é a sociedade, então também a sociedade vai ganhar com o sistema na iniciativa privada? Não, mas quem ganha é a administração pública, porque a administração pública tem menos gastos. Eu lembro que já ouvi essa discussão. Dizia-se que o trabalho de segunda a sexta é mais econômico para a administração pública por questões energéticas, por questões de gastos do pessoal que trabalha. Bom, então a iniciativa privada também poderia ter vantagem sobre essa perspectiva, né? O que está em jogo, de fato? Está em jogo os interesses de quem emprega e os interesses de quem é empregado, com toda certeza. Se você perguntar para o empregado, é possível que o empregado entenda que ele prefere trabalhar de segunda a sexta e folgar 2 dias na semana, tendo melhores condições de vida. Se você pergunta para o empregador, talvez ele pense que é melhor que o empregado trabalhe de segunda a sábado. Assim ele consegue expor mais o seu comércio, expor mais as suas vendas e com isso gerar mais dinheiro e conseguir se manter. Porque existe uma dificuldade também e existe uma diferença entre o grande empreendedor e o microempreendedor e o empregado. O microempreendedor está numa situação muito difícil, porque ele se responsabiliza muitas vezes por empregado. Por exemplo, hoje a legislação que trata do microempreendedor individual admite apenas um empregado. Nessa sistemática, bom, se o microempreendedor individual só pode ter um empregado e ele vai ter que conferir agora 2 folgas semanais remuneradas para esse empregado, bom, então o microempreendedor vai ficar 2 dias sozinho no seu comércio, a não ser que ele feche ou ele fique os 2 dias sozinho. Então, é claro, tem muitas coisas que, por mais que o Estado tente uniformizar a mesma questão é sentida de forma diferente a depender da perspectiva daquele indivíduo, né? Vamos puxar aqui para a tela
Primeiro eu trago algumas notícias. Uma aqui que saiu no Carta Capital, olha, a proposta sobre fim da jornada de 6,1 movimento das redes sociais. Isso é muito importante, pessoal. Essa questão é muito importante ser discutida mesmo, e as pessoas apresentarem seus pontos de vista e ouvirem, né? E ao final disso, que seja implementada pelo Estado, então, uma uniformização, né? Uma uniformização para que se tenha congruência. Se tenha congruência porque a Constituição, vamos aqui no artigo 3º da Constituição. A Constituição, quando foi elaborada em 1988, apresentou como um dos objetivos fundamentais erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Tá? O texto contempla a redução das desigualdades regionais também, claro. Porque o que existe? Existem desigualdades no nosso país que são estruturais e desigualdades entre vários aspectos. Você tem desigualdade entre estados, você tem um estado que tem um PIB mais alto, você tem um estado que tem um PIB menor, você tem um estado que tem um IDH maior, outro estado que tem um IDH menor, o índice de educação maior, o índice de educação menor. Então existem desigualdades entre estados, assim como existem desigualdades entre municípios. E dentro do município tem desigualdade. A área central toda arrumada, com ambiente de jardinagem, asfalto em dia, tudo arrumadinho, tudo 100%. É até uma área mais bonita, enquanto a área periférica muitas vezes não é nem acobertada por unidades de saúde, é algo difícil, acesso, ruas esburacadas, a chuva vem e faz aquele lamação. Então é uma desigualdade. O trato do próprio poder público dentro da sua área de atribuição com determinadas regiões é diferente. Isso é diferente. E entre pessoas há uma desigualdade monstruosa no Brasil, mas monstruosa mesmo. Desigualdade que existe, inclusive, dentro de órgãos públicos, né? O Estado tem que promover a redução das desigualdades, né? É para isso que o Estado existe. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceitos, reduzir as desigualdades sociais. Mas muitas vezes a gente vê dentro do próprio poder público o fomento às desigualdades sociais. Tem órgãos públicos que você vai ver o topo da carreira ganha 40 mil reais e o que ingressa na carreira ganha 4 mil reais. Você olha a discrepância que existe entre a remuneração. 4 mil o que ingressa, 40 mil o que está no fim de carreira. Isso é a promoção da desigualdade social. Isso eu digo entre cargos diferentes, muitas das vezes. Né? Você vai ter dentro de uma mesma estrutura uma remuneração que é absurdamente distinta entre atividades que são semelhantes. Né? Você, por exemplo, se você pega a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que têm atribuições muito semelhantes mesmo, a Polícia Militar com mais atribuições, inclusive, eu digo porque eu fui policial militar, e é uma diferença de remuneração muito significativa, né? Muito significativa para atribuições são diferentes. Claro, o patrão da PRF é a União e o patrão da Polícia Militar é o Estado. Claro, isso aí também confere uma diferenciação na forma de remuneração. Não é uma crítica à remuneração da Polícia Rodoviária Federal, na verdade é uma crítica à remuneração da Polícia Militar, que deveria ser mais próxima da Polícia Rodoviária Federal, né? Já que as atribuições são muito semelhantes. Beleza? E os policiais deveriam, de uma forma geral, ser melhor remunerados. Policiais, professores e pessoas que trabalham na saúde deveriam ser melhor remunerados no serviço público, porque o serviço público existe principalmente para essas três atividades: prestar a segurança pública, prestar saúde e educação. Bom, a gente pode seguir aqui, que eu apresento para você o que está lá no texto constitucional na parte hoje e como é que se pretende fazer a alteração. Hoje nós temos aqui, ó, lá no artigo 6º, tem um dos direitos sociais que são incluídos a todas as pessoas. E esse direito social consiste no seguinte: duração do trabalho normal não superior a 8 diárias e 44 semanais. 8 horas diárias, 44 semanais. Como acontece hoje? Esse trabalho é desenvolvido em 6 dias. Então você pode trabalhar 8, 8, 8, 8, 4. Ou você pode até trabalhar menos, 7, 7, 7, 7, mais próximo de 7. O que que acontece? A jornada de trabalho, ela é distribuída, a carga horária é distribuída nos 6 dias. Então você tem um descanso semanal remunerado, obrigatoriamente e preferencialmente aos domingos. Não quer dizer que aconteça aos domingos, mas preferencialmente aos domingos. Eu não vi o texto, até procurei em alguns sites aqui, mas não vi o texto da proposta, né? Qual que é o texto da proposta? Eu vi que existe projeto. E aí o que que acontece? Bom,
é possível que esse projeto contemple o seguinte, contemple um trabalho em que permaneça as 44 horas, mas que seja distribuída em 5 dias, para que o trabalhador tenha 2 dias de folga, né? Será que isso é vantajoso para o trabalhador? Eu penso que sim, pensando nessa congruência que o poder público já confere de trabalho 5 dias para os servidores públicos. Por que precisa ter uma discrepância entre os servidores públicos e os servidores da iniciativa privada? O mais sensato seria, então, que os servidores públicos então trabalhassem os 6 dias, já que trabalhar 6 dias é melhor sobre o prisma da sociedade, o olhar da sociedade. Percebe? Consegue pegar comigo aqui a questão somente da incongruência? Por que o serviço público contempla o trabalho de 5 dias para os servidores públicos e na iniciativa privada não? Porque o melhor tem que ser para todos. Se é melhor para a sociedade trabalhar 6 dias, com certeza os servidores públicos trabalhando 6 dias também é melhor. Agora, se não é melhor para a sociedade trabalhar 6 dias, também não é bom que o servidor público trabalhe 6 dias e nem o empregado da iniciativa privada. Eu sei que os regimes são muito diferentes, eu só estou querendo te convidar aqui para uma reflexão acerca dessa incongruência. Se você conhece algum servidor público, pergunte quantas horas por semana você trabalha, quantos dias? E aí você se pergunta, mas por que o servidor público, o Estado adota um regime de trabalho dessa forma e para as pessoas da iniciativa privada não? É só algo a se questionar. E somente para você ter uma luz aqui, eu trouxe o dispositivo aqui que está na Lei 8.112, que é a lei que regula o trabalho realizado pelos servidores públicos federais. Ela diz, olha, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão de suas atribuições pertinentes aos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas. 40 horas são os 5 dias, né? As 44 horas que contemplam o sexto dia, no caso sábado, por conta de 4 horas, e que então o servidor não faça horas, o empregado não faz horas durante a semana. Quando alguém estiver discutindo, quando alguém debater e apresentar para você esse texto constitucional e dizer assim, ou essa proposta, falar, você é a favor da proposta porque você é empregado, ou você é contra porque você é empreendedor. Não é esse o debate que a gente tem que fazer. O debate é o seguinte, serviço público, por que o serviço público trabalha os 5 dias? Aí, vindo a resposta, você só implementa a mesma sistemática na iniciativa privada. Porque quem ganha com o trabalho de 5 dias, e eu como servidor público me sinto muito abençoado de trabalhar 5 dias na semana. Eu não quero mudar isso para 6 dias. Então, por que o poder público, quem emana as leis, o Congresso Nacional, é o poder público, que trabalha até menos do que todos os outros, assim, pelo menos em dias de semana, não um trabalho externo, de atendimento, de reuniões e tal, mas eu digo assim, um trabalho local lá parece que é de terça a quinta, algo assim, ou quarta a sexta. Mas por que o poder público, de uma forma geral, propõe esse trabalho para os servidores públicos de 5 dias e isso não é visto com bons olhos para a iniciativa privada? Que, via de regra, os trabalhadores da iniciativa privada vão ganhar menos que os servidores públicos, vão ter menos regalias, menos garantias, tudo menos, de uma forma geral. Não adianta você falar, mas eu conheço o gerente de não sei qual banco que ganha 100 mil, tá? Mas aí você está pegando a exceção. A grande maioria, eu tenho certeza, a grande maioria das pessoas que chegarem até aqui assistindo esse vídeo são pessoas que trabalham e recebem pouco mais de um salário mínimo todos os meses, e trabalham de segunda a sábado. Se não for isso, se você não trabalha, se você chegou até aqui no fim desse vídeo e não trabalha de segunda a sexta e nem recebe pouco mais de um salário mínimo, escreva aqui no campo dos comentários, porque aí eu passo a entender também como é a vida de quem trabalha e assiste, por exemplo, esse vídeo aqui, tá? O que eu queria trazer para você é justamente essa reflexão a respeito dessa incongruência que a gente verifica como o poder público, através do legislativo, implementa as medidas que são adotadas pelo serviço público e pela iniciativa privada de forma diferente. E qual é o argumento disso? Simplesmente que se aplica o mesmo argumento, como questão de lei de uma justiça. Então, vamos aplicar o seguinte, é bom trabalhar, é bom para todo mundo trabalhar de segunda a sexta? Então, beleza, então também vai ser bom para o empregado e também vai ser bom para o empregador, né? Também vai ser bom, porque o empregador vai ter um empregado mais empenhado nos dias de trabalho. Agora, se você disser, não é bom uma pessoa trabalhar de segunda a sexta. Bom, então o servidor público tem que trabalhar de segunda a sábado. Seria esse
a conclusão mais óbvia, talvez o que nos falta é obviedade, é observar as obviedades e a necessidade de um implemento de uma condição mais semelhante para as pessoas, de uma forma geral, e a adoção do mesmo raciocínio para situações semelhantes, não é isso? Fica as minhas considerações aí, um vídeo bastante aleatório, mas eu queria que você chegou até aqui, se inscrevesse, deixasse seu like, tá certo? Comenta aí. Até a próxima.